Pronto. Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação? Todo mundo conseguindo me ouvir? Então tá, né? Então vamos dar início. A gente concluiu civilizações antigas, tanto do Oriente Próximo quanto do Ocidente Antigo. Então, agora a gente vai iniciar a Idade Média. Vamos iniciar agora as sociedades medievais. Primeiramente, antes de iniciar aqui na Idade Média, a gente vai ver vários pontos diferentes. Porque, por exemplo, nas civilizações antigas, a gente viu várias civilizações, né? E cada uma tinha uma característica própria, uma cultura própria, uma economia própria. Aqui na Idade Média, a gente já vai ver, de uma forma geral, toda a Idade Média, assim, como características próprias, não dividido em sociedades, como a gente viu nas civilizações antigas, viu? Pronto. Aqui, antes da gente iniciar, né, toda a Idade Média, a gente vai ver como foi essa passagem das civilizações antigas para a Idade Média. Na última aula a gente viu sobre a Grécia e Roma, vocês lembram, né? A última que a gente viu foi a Roma. E aí no finalzinho de Roma a gente viu que o Império Romano ele estava em crise, né? Então é a partir desse momento da crise do Império Romano que a gente já está no pezinho na Idade Média. O que acontece? Ocorreram várias invasões dos povos germânicos, que eles consideravam de bárbaros. Por que bárbaros? Qualquer pessoa que fosse diferente deles na cultura ou na linguagem, enfim, eles consideravam pessoas bárbaras por serem diferentes deles, apenas. Então, esses povos germânicos, que eram seminômades, eles estavam tentando invadir a Roma. A Roma já estava fracassada, né? Então, para eles seria fácil. E aí os romanos, eles não são besta nem nada, eles vão pedir proteção aos germânicos, porque o que acontece? A Roma, ela não está tendo força suficiente para tentar combater esses povos, esses bárbaros, como eles consideravam, né? E aí eles pensaram, os germânicos, eles, como eu falei, eles eram povos seminômades, então eles não tinham terra. E aí os romanos fizeram essa proposta a eles, vocês podem entrar aqui no meu território, ter terras e tudo mais, e em troca disso eu quero proteção. Até porque o Império Romano já estava em toda aquela situação, da crise e tudo mais, então eles deixaram os germânicos entrarem, e em troca disso os germânicos tinham que proteger a Roma, né? E aí Colonato é o nome dessa união entre os romanos e os germânicos, tá? Que vai ser esse acordo entre eles dois, que os germânicos vão entrar em troca de terra e em favor disso eles vão proteger os romanos. E aí, decorrência dessa entrada dos germânicos, né, na Roma, vai ter muitas transformações, até porque os germânicos eram um povo diferente e eles tinham características próprias. Uma das características que eles trazem para Roma é o comitatus, que era uma espécie de comitê onde eles tinham uma organização diferente dos romanos. Nessa organização, eles se reuniam e aí todos conversavam de igual para igual na tomada de decisões daquele povo, daquela civilização. Então, eles trouxeram essa característica para dentro da Roma. E aí já vai ocorrendo mudanças dentro da organização dos romanos. Em decorrência disso, dessa entrada desse povo, dessa união de povos diferentes e culturas diferentes, a gente vai ter uma fusão cultural, que é essa união. E aí a gente vai ter vários povos, línguas e culturas diferentes. Mas vamos lá. Até aqui parece que tudo ocorreu de forma bem pacífica, né? Então super tranquilo. Mas nada acontece de forma muito pacífica aqui em relação a esses povos. Então, por mais que tenha ocorrido esse acordo, ele não foi da forma mais pacífica possível, tá? Até que chegassem a esse acordo, aconteceram muitas coisas. Então, muitos morreram e outros fugiram. E aí, aqui vai acontecer o quê? A saída da cidade para o campo. Muitas pessoas que estavam na cidade vão fugir para o campo em busca de refúgio. Na cidade não está dando certo, eu estou com medo de morrer, aqui não está funcionando, está tudo um caos, vou embora para o campo. E aí, essa saída drástica de tantas pessoas do meio urbano para o meio rural, vai ocorrer um processo de ruralização, tá? Que vai sair muitas pessoas da cidade e vão para o campo. E a partir desse momento que sai essa galera todinha não, né? Mas sai boa parte dessa galera da cidade para o campo, né? Em busca desse refúgio, para se esconder, enfim, vai surgir o feudalismo.
O feudalismo, ele é uma espécie de organização muito importante aqui dentro da Idade Média. Então, foi a partir disso que foi possibilitado pela junção do mundo romano com o mundo bárbaro, que eram os germânicos, tá? E aí, dentro desse mundo romano e bárbaro, teve o benefício, que era um acordo com a igreja. Aqui, a gente já vai, daqui a pouco vai ver, sobre a influência que a igreja católica ela vai ter aqui na Idade Média. E tudo se dá nesse ponto aqui, ó. Por quê? Os povos germânicos, né, o povo romano, eles tinham muitas terras. E aí eles começaram a dar pedaços de terra para a igreja. Então, eles davam essas terras para a igreja. Chegou um momento que a igreja ela estava com muita terra, muita terra, né? Esses povos deram, foram dando. E aí eles pensaram, não estou conseguindo tomar conta de toda essa terra. Vou fazer o seguinte, vou dar essa terra para alguém. Mas eles não iam dar de graça. Eles não dão nada de graça, né? E aí eles davam essa terra, mas em troca, essa pessoa que estivesse nessa terra teria que pagar tributos à igreja. Era assim que acontecia. E aqui a gente tem o feudalismo. O feudalismo é o nome dado a uma forma de organização econômica e social vivenciada na Europa do Centro-Ocidental. Tá? O feudalismo vai ser um ponto muito importante, essa forma de organização aqui da Idade Média. A economia era a agricultura, até porque essas pessoas saíram da cidade para o campo, então eles estão no campo. Então, a principal economia vai ser a agricultura. As pessoas, né, a sociedade, ela era feita por senhores feudais, tá? Os senhores feudais eram os donos de terra. Os grandes proprietários de terras eram chamados de senhores feudais. E aí, onde que acontecia essa agricultura, né? Tinha o manso senhorial e o manso servil. Aqui a gente vai ter os senhores feudais. Foquem nesse castelinho bonitinho aqui. Pronto. O castelo, tá? É do senhor feudal, o grande proprietário de terra, quem tem todo o poder daquela região. E aí, o manso senhorial vão ser essas terras ao redor desse castelo, que vão ser as terras do senhor feudal. E o manso servil vão ser as terras dos servos que vão trabalhar para esses senhores feudais, tá? Mas aí, esse servo, ele não trabalha ele não tem essa terra de graça, tá? Ele paga um tributo para o senhor feudal para poder plantar nessa terra. E aí é uma economia de subsistência. A política ela é descentralizada, por quê? Porque aqui não existe um grande líder, um grande governador. Cada senhor feudal, ele é a maior autoridade daquela região, daquele local. Então, são grandes, como se fossem grandes nomes, tá? Quem tinha terra tinha poder e era isso. E aí, os suceranos eram os donos das fazendas, tá? Que eram os maiores. Mas aí, tinha senhor feudal, né, que eram chamados de suceranos, que tinha muita terra. Muita terra. E aí, eles que eram seus governantes, né? Eles que se protegiam e tudo mais. Então, eles pensavam o quê? Tem muita terra, vai ser difícil de eu me proteger, porque eu não vou ter a visão de todos os locais. Então, eles chamavam meio que um amigo, eles convidavam um amigo para ficar nessa terra, para cuidar, e em troca disso, essa pessoa, ela protegia esse senhor feudal. Eles entravam em acordo? Não, mas era como se fosse uma forma de gratidão, sabe? Então, essas pessoas que ficavam nas terras dos senhores feudais, dos suceranos, se chamavam vassalos. Não é os servos, tá? Os servos trabalhavam para os senhores feudais. Aqui, os vassalos, eles vão ficar num pedaço de terra, como se eles fossem donos, tá? Mas não são donos, eles são os vassalos. E aí, nesse pedaço de terra. Aí vocês podem pensar, mas por que ele ia querer ficar na terra? Porque quem tinha terra aqui tinha poder. Então todo mundo queria ser dono de terra. E eles também viviam numa sociedade estamental, que tinha o clero, a nobreza e os servos. A gente vai ver cada um deles. Aqui no clero a gente tem os religiosos, tá? Que vão ser os maiores, vão ser quem tem mais poder aqui dentro da Idade Média, nessa organização do feudalismo. O clero é dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero, a gente vai ter o papa, cardeal e bispo. No baixo clero, a gente tem padres das igrejas locais. E aí, eles que tinham domínio da política e cultura. Eles que tinham a voz de tudo, sabe? Eles tinham muita influência na política, na cultura. Eles que determinavam, por exemplo,
com quem iriam se casar, ou até que roupa poderiam vestir, eles que tinham todo esse poder. Então, eles eram as pessoas até mais respeitadas aqui da época, eram clérigos religiosos. Aí depois a gente tem a nobreza, tá? Não menos importante aqui para a época, eles também tinham esse poder, até porque eles eram os donos de terra e tal. A nobreza aqui eram compostos pelos senhores feudais, os caras lá que têm as terras. Eram eles que guerreavam em defesa de suas terras, tá? Aqui a gente não vai ter soldado, tá? Igual a gente viu nas civilizações antigas, que tinha a nobreza, depois tinha soldados, não. A nobreza aqui, os senhores feudais, eles que vão proteger as suas terras. E o clero e a nobreza, eles não pagam impostos. Então, os impostos sobram para quem? Para pagar? Para o coitado dos servos. Então, os servos, eles compõem a grande maioria desses povos e eles vivem para trabalhar. A vida deles é essa. A semana dos servos era dividida assim. O calendário deles já era igual ao nosso, tá? Com 7 dias a semana. E aí, 3 dias eles iam trabalhar no manso senhorial, que é aquela terra do senhor feudal, e 3 dias no manso servil, que era a terra deles. Deles assim, o que eles pagavam para poder plantar nessa terra. Ah, mas aí é muito bom, tudo que ele plantar é deles. Não. Não. A gente vai ter aqui, para cada pontinho desse, a gente vai ter uma denominação. Ó, a corvéia é o imposto da terra, tá? Que o servo paga para poder plantar naquela terra, ele tem que pagar esse imposto, que se chama corvéia. E aí a gente tem a talha, que a talha é a parte da plantação para o patrão. Eu não falei que nem tudo que ele plantava era para ele? Pois é. O patrão pensou assim: no dia que ele trabalhar na minha terra, talvez, quando ele for trabalhar na terra que é para ele se esforce muito mais e plante muito mais. Então, eu vou pegar um pouquinho para mim. E assim ele faz. Ele, toda a colheita, né, do manso senhorial é para o senhor feudal, e aí do manso servil, que era para ser para os servos, o senhor feudal vai lá e pega um pouquinho. Aí o nome disso se chama talha. E aí ainda tem as banalidades, que é a utilização de algumas ferramentas do senhor feudal. Qualquer ferramenta para fazer... Qualquer ferramenta que o servo precisar usar, mesmo que seja para a produção de qualquer coisa, ele tem que pagar por ela. Tem o dízimo, tá bom? Também, que ele paga para a igreja, que é 10% do que ele recebe, do que ele tem que pagar para a igreja. E ainda tem a mão morta. O que acontece? Esses servos passam a vida deles todinha trabalhando. Quando eles morrem, no lugar dele deixar o pouquinho, porque eles não tinham muita coisa, né? Deixar o pouquinho que eles tinham para os filhos e tudo mais, o senhor feudal ainda vai lá e ainda pega parte dessa herança dos servos. Então, minha gente, eles só vinham para trabalhar mesmo, os coitados. E aqui a gente já tem uma questãozinha, bem legal. Bora lá. Observou-se com humor, mas sem exatidão, que os habitantes das novas cidades, e não todas, porque cabe repeti-lo, a cidade medieval já não é a cidade de antigamente da Alta Idade Média. Não pensavam a obter os forais, as franquias, em criar uma cidade. Pensavam em formar uma comunidade capaz de fazer frente aos senhores, mas ainda sem nome próprio, num lugar igualmente sem personalidade própria. Sobre as cidades medievais referentes a Leguf, assinale o que for correto. Letra A. O nome que os beneficiários dos privilégios urbanos usaram de preferência proletários designava parte da população das cidades, ou seja, a burguesia, que triunfou como classe na sociedade capitalista do século XIX. Letra B. Entre 1150 e 1300, as cidades medievais europeias derrubaram suas muralhas e se uniram ao campo, o que deu origem a várias nações europeias governadas pela burguesia urbana. Letra C. As principais cidades europeias da atualidade, como Londres, Paris e Amsterdã, surgiram após a Alta Idade Média e se desenvolveram a partir da criação de templários da Igreja Católica. Letra D. Muitas cidades surgiram na Idade Média, se desenvolveram a partir de castelos feudais e de pontos de parada de estrada de peregrinação. Letra E. Um dos efeitos da Guerra dos 100 Anos foi o fim das práticas de fortificação e construção de muralhas cercando as cidades. E aí? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. À medida que vocês forem
achando qual é a alternativa, vocês podem ir me dizendo aqui. No chat, pode ligar o microfone. Tu lembrou? A gente viu, né? E aí, qual é? Tu lembra? Pode colocar aí. Olha, acho que é D. Quem mais? D. E aí, bora ver? Alguém mais acha que é outra alternativa? Todo mundo foi de D. Alguém acha que é outra? Acho que não, né? Então vamos ver. Letra D. Arrasaram. É a letra D mesmo. Muitas cidades surgidas da Idade Média se desenvolveram a partir dos castelos feudais e de pontos de paradas nas estradas de peregrinação. Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão? Alguma outra alternativa que vocês ficam meio em dúvida para a gente poder falar sobre ela? Ou tudo tranquilo sobre essa? Tudo tranquilo? Então vamos seguir, né? Então vamos seguir. Então a gente vai chegar aqui na Igreja Católica, tá? Que tinha tanta força aqui na Idade Média. A Igreja Católica, tá? A religião católica é a religião predominantemente da Idade Média, que é o catolicismo. E aí essa religião, ela teve essa força maior desde o imperador Constantino, que ele se converteu ao cristianismo. Vocês lembram lá no quando a gente estudou o Império Romano, que os católicos eles sofreram muitas perseguições, tá? Porque os imperadores não aceitavam que eles acreditassem em Deus e não acreditassem que o imperador era a figura maior daquela região. Então, eles foram muito perseguidos e tudo mais. Aí, a partir do imperador Constantino, quando ele se converteu ao cristianismo, foi que esses religiosos, os católicos, eles começaram a cultuar a sua religião sem correr risco de vida. Então, foi a partir desse momento que eles começaram a se fixar, principalmente na Roma, né? E aí, quem não seguia a religião eram considerados pagões, e a igreja aqui na Idade Média, ela vai ser uma institucionalização. Ela vai ser responsável pela criação de dogmas, elas faziam cobrança de imposto, porque vocês lembram que a gente acabou de falar que a igreja, ela tinha muita terra. Então, ela deu terra para alguns, então, elas recebiam imposto por essas terras que elas ofereceram para expor. Sem contar que eles recebiam 10% dos impostos dos servos, que eles recebiam como dízimo, que era em nome de Deus. Mas eles cobravam imposto. E aí, em decorrência disso, ocorre uma divisão dentro da Igreja Católica, dentro dos católicos. Nesse momento, vai acontecer uma divisão. Vai ser dividido em dois: secularização e no clero regular. Secularização eram esses que atuavam no dia a dia, fazendo a cobrança de imposto, visitando, atuando na política e tudo mais. E aí teve outros que não concordavam com esse tipo de atuação da religião, eles achavam isso algo muito mundano e resolveram se afastar. Eles foram viver distantes das cidades, tá? Em montanhas, para poder só orar. E aí ocorreu essa divisão.
Aqui é para a gente ver que até dentro da mesma religião vai ocorrer diferenças. E aí, quem era contra as ideias da igreja eram considerados hereges. A Igreja Católica é a principal instituição da Idade Média que vai ter influências em todas as estruturas sociais. Vai ter influência na economia, vai ter influência na política, vai ter influência na sociedade, religião, né? E na cultura. Na economia é porque eles tinham muitas terras. Então, quanto mais terras você tinha, mais poder você tinha e mais bem visto na sociedade. E a política também tem grande associação com essa quantidade de terras, eles faziam grande movimentação, sem contar que eles eram responsáveis por essa coleta de impostos. Na sociedade, eles que dividiam. Como assim? Eles que dividiam. Eles tinham muito poder sobre a sociedade, eles podiam decidir com quem um indivíduo ia se casar e tudo mais. E além disso tudo, por mais que aqui na época seja uma sociedade estamental, né, que ela não tem mudança, a igreja, por ela ter muitas terras e muito poder, ela poderia fazer essa movimentação. Ela poderia simplesmente pegar um pedaço de terra e dar para um servo, e aí ele poderia se tornar um senhor feudal. Isso quer dizer que eles faziam isso? Não. Mas eles tinham esse poder, tá? Se eles quisessem fazer, eles tinham esse poder. A religião era o teocentrismo, que era Deus acima de tudo, e a cultura é porque eles, por exemplo, até em toda casa tinha uma figura do cristianismo, uma cruz, uma imagem, sempre ia ter, em cada casa, ia ter uma figura do cristianismo como forma de representação. Por isso que eles tinham influência em todas as estruturas sociais. E aqui a gente tem outra questão. Considerando a imagem, assinale a alternativa correta. Letra A. No período medieval, na Europa, as descobertas científicas não podiam se chocar contra as doutrinas da Igreja Católica. O conhecimento era baseado na Bíblia e na interpretação religiosa de filósofos antigos. Ou seja, a razão predominava sobre a fé. Letra B. As obras artísticas medievais deviam reproduzir os modelos existentes, que privilegiavam as expressões de temas religiosos segundo os quais o ser humano deveria se submeter inteiramente à vontade de Deus, conforme anunciado pelos representantes na Terra, o clero. Letra C. Na Idade Média, principalmente antes do século VIII, eu sempre me confundo com esses algarismos romanos, época do nascimento do autor da obra em questão, nas cidades portuárias, circulavam mercadorias e conhecimentos oriundos do Oriente que inspiravam os artistas renascentistas. Letra D. A obra faz parte de um movimento artístico e cultural que teve início na França por volta do século XIV e se espalhou por toda a Europa, tendo como base a valorização do pensamento árabe medieval. E letra E. Para os renascentistas, Deus era o centro do universo, enquanto que para os pensadores medievais, o homem era a única medida de todas as coisas que explicava a obra citada. E aí, vou dar um tempinho para vocês pensarem nela. E aí vocês podem ir me dizendo. Letra E. D. Ninguém mais? D. Deixa eu ver aqui. E aí, eu posso passar? Alguém mais quer dar um palpite?
Pois vamos ver. Letra B. Acertado. É a letra B. As obras artísticas medievais, elas deviam reproduzir o modelo existente, que privilegiava a expressão de temas religiosos, segundo os quais o ser humano deveria se submeter inteiramente à vontade de Deus, conforme anunciada pelos seus representantes na Terra, o clero. É a letra B, a letra correta. Ó, a letra E não é porque. Para os renascentistas, Deus era o centro do universo, enquanto que para os pensadores medievais, o homem era a medida de todas as coisas, que explica a obra citada. Para a sociedade medieval, né, o homem ele não era o centro de tudo, tá? Eles viam Deus como centro de tudo, teocentrismo. Então, a E não é correta. A letra B. Vocês têm alguma dúvida? Tudo tranquilo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida sobre a Igreja Católica, sobre o feudalismo? Tudo ok? Hoje a gente vai ver até aqui, tá bom? Hoje a gente vê até aqui. E aí, na próxima aula, a gente vê outras duas, que é o Império Bizantino e o Islamismo. E aí, para não misturar, não ficar muita coisa, eu deixei para a próxima aula. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando. E respondam as questões, viu? Não saiam ainda, eu vou mandar a frequência para vocês, tá bom?